Olá pessoal, vamos para uma aula agora que vai introduzir vários elementos bem interessantes aí no controle das nossas extrações. E também pode ser usado para transformações, pode ser usado para carga, pode ser usado em várias camadas aí do seu projeto, que é o login TXT que você consegue criar no meio do script. Então vamos utilizar um exemplo de extração para poder exemplificar. Então, qual é o contexto aqui? O contexto é o seguinte: imagina que você tem uma pasta, isso aconteceu em projetos, né? Você tem uma pasta onde uma pessoa toda vez troca uma planilha Excel com os dados. Então, ele coloca uma planilha hoje. Aí no final do dia, amanhã ele troca, no final do dia ele apaga e no outro dia chega outra planilha e essa planilha nessa pasta é trocada pelo mesmo formato, só que outros dados. Por exemplo, pode ser que chegue pedidos de vários estados, de vários clientes, de várias empresas fornecedores e todo dia é compilado no sistema e o sistema grava aqui um arquivo que é diferente do de ontem, que vai ser diferente da manhã. Então você deve fazer o controle disso dentro do clique, né? No final, a gente teria que concatenar um QVD somando esses arquivos. Eu não vou chegar até esse nível. Eu vou te mostrar como é que faz a parte do controle, para você ter ideia do que está sendo gravado e da qualidade desse dado, né? Eu utilizo algumas informações do arquivo para poder medir se o arquivo ele vem com a quantidade de informação correta e se outras coisas assim do arquivo que formam um log, que pode ser fornecido para alguém que vai gerenciar esse processo. Então nessa pasta aqui, origem, a gente tem aqui dados 1 e no outro dia, que a gente vai simular, a pessoa vai gravar aqui o dados 2. Por enquanto, só tem essa planilha dados 1. Essa planilha é uma planilha de pedidos fictícios. Então, aqui você tem descrição de alguns status. Você tem aqui o código do centro, o código do pedido, o número, a data do pedido, o estado, né? E aqui o valor líquido do pedido. Você tem vários pedidos aqui nessa planilha. A ideia então é a gente criar um script que carregue os dados normalmente. Cada dia eu sei que vai só ter uma planilha nessa pasta, só que essa planilha é diferente. Então eu vou controlar essa diferença em um arquivo TXT que o script do ClickSense consegue criar, consegue gravar. Então, como é que eu trabalho? Vamos abrir aqui o ClickSense, né? Tem aqui em branco. Eu já fiz aqui uma aba de resolução. Vou colocar até esse QVF na mesma pasta do vídeo. Ou disponível algum link, né, para baixar. Primeiro, vamos começar aqui com um comentário. Né? Sempre gosto de comentar aqui, né, de identificar o script. Então, projeto, desenvolvedor, contato, pode colocar seu telefone. E vamos aqui extrair a pasta lá, pedidos. Vou criar aqui a nova conexão, você está vendo, ó, C origem, conexão chamada origem, já está criada. Clico aqui na pasta, vou pegar essa primeira planilha, selecionar todos os campos, você vê que ele já reconheceu aqui. E pronto, está aqui. Ele já reconheceu os campos da minha planilha. Como eu sei que cada vez ele vai colocar o nome dados 1, dados 2, dados 3, ou poderia colocar dados e mais uma data, ele tem um prefixo que ele vai usar sempre, que é a palavra dados. Como eu sei que vai ser diferente só o final, eu posso vir aqui nesse 1 e colocar asterisco. Então, a partir de agora, qualquer planilha que comece com a palavra dados, o ClickSense vai reconhecer.
e vai copiar nessa tabela pedidos. Então, isso aqui é o carregamento normal, né? Se você salvar e carregar, ele vai ler lá 35.438 linhas. Se a gente for dar uma olhada no nosso modelo, tá aqui uma tabela, e essa tabela tem os dados que eu tinha visto lá, valor líquido, o número do pedido, a data, o estado, né? Tá tudo aqui. A minha ideia, então, é capturar outras informações do arquivo para gravar no log TXT. Então, eu vou mostrar para você algumas funções que lê dados do arquivo. Como já tem aqui, eu vou copiar. Vou colar aqui e vou explicar aqui uma por uma. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Pronto, tá aqui. Então, primeiro, file base name é o nome do arquivo. Qual é o nome do arquivo que eu estou extraindo? FileD é o diretório onde eu estou extraindo esse arquivo. Extensão, né? File extension é a extensão do arquivo. File size dividido por 1024 é o tamanho. File size sozinho ele vem em bytes. Então, se eu divido bytes por 1024, eu tenho kilobytes. Então, se for 1000 bytes, na verdade é 1 kilobyte. Então, eu prefiro ver em kilobyte para poder ter uma ideia melhor do tamanho do arquivo. File time é a data do arquivo. É a data que o arquivo foi criado, né? Gravado lá. Now, ele está pegando a data do carregamento, que geralmente é aqui que a gente vê o mesmo arquivo sendo carregado algumas vezes. Então, é o data load. iOS user, eu também consigo capturar qual é o usuário que está logado na máquina no momento que a gente está capturando. Quem que fez essa extração? Se foi manual, ele vai me dizer ali que alguém apertou o botão manual de carregamento e vai capturar ali. Se é um carregamento automático, ele vai colocar o usuário ali do clique, do serviço do clique, dentro do seu servidor. Então, voltando aqui ao tamanho normal. Se a gente agora carregar, você vai ver que esses outros dados vão ser agregados na tabela pedidos. Vamos salvar e carregar. Aparentemente aqui não deu nenhum problema. Vamos olhar o nosso modelo. Agora você está vendo aqui os itens com underline. Então, usuário personal me, porque é o usuário que eu estou aqui. A data de carregamento é a data de agora. A data do arquivo, tá vendo que é 11/4 aqui, porque eu criei hoje, né? 20 horas. Aqui o tamanho do arquivo já em kilobytes. Aqui a extensão, o diretório que eu gravei e o nome do arquivo. Então você percebe que ele copia essa informação para todas as linhas, né, que tem a nossa tabela. E no final, realmente, lá no meu TXT, eu não preciso disso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos dar um espacinho. Vamos pegar aqui a outra parte. Essa parte final aqui. Eu vou explicar passo a passo para você. Então, vamos lá. Primeiro, existe aqui uma novidade para alguns alunos. Set error mode igual a 0. Para que serve isso? Você percebe que logo aqui embaixo, antes de criar o meu arquivo de log, eu leio o arquivo de log. Aqui, ó, estlog.txt eu estou lendo. Só que na primeira vez que você passa o script, o arquivo de log não foi criado ainda. Então eu coloco esse erro mode igual a 0 para poder o script não parar com esse erro.
Então, se foi a primeira vez que você passa o script, ele vai dar um erro. Até aqui para a gente ele mostra, mas lá no servidor ele não pararia o carregamento do script. Então, repetindo, ó, você usa esse parâmetro setErrorMode igual a 0 quando você quer que ele não pare de carregar, mesmo quando encontrar um script, um erro no script. Você percebe que aqui no final a gente pode colocar setErrorMode igual a 1. Significa que passou por ali, ele já pode acusar o erro. Não tem problema. Só esse pedacinho que a gente sabe que vai dar errado quando for a primeira vez, porque não existe o arquivo log.txt. Então, sabendo disso, eu carrego primeiro o log, que já existe lá, se existir, para poder concatenar automaticamente com a leitura aqui dessa tabela. Então, você tem que se ater a primeira vez nesse pedacinho aqui, ó. First one. O que esse comando faz? Eu não te falei que lá ele vai repetir a mesma informação para todas as 34 mil linhas? Eu só preciso da primeira. Então, quando eu coloco first one load, significa que ele vai pegar só a primeira linha, residente pedidos, significa que ele está lendo essa tabela que já está na memória, por isso que ele usa o residente, e ele vai salvar isso aqui numa tabela chamada log. E a gente vai gravar esse log dentro de um TXT. Então aqui está a terceira novidade. Para você gravar um TXT com os campos separados por vírgula, você utiliza esse comando aqui. Vamos dar um zoom. Aqui, story log, que é o nome da tabela. Into, você coloca aqui o endereço da biblioteca aqui de conexão, o nome do arquivo que você quer é .txt e coloca aqui os parâmetros que você quer que ele use. TXT delimitado com ponto e vírgula. Feito isso, você pode dropar, apagar a tabela log e voltar o setErrorMode para 1. Agora, para quem não percebeu, por que eu leio antes do TXT, se ele existir, e depois eu leio a tabela pedidos? Porque eu quero que ele some as informações. Então, quando eu leio duas tabelas com o mesmo nome, mesmo nome de campo, o ClickSense ele junta, ele une os registros automaticamente. Então a gente vai ver isso acontecendo agora para você entender. Vamos olhar na pasta. Eu tenho dados 1 e não tenho nenhum log aqui. Vamos passar agora o nosso script todo. Tá aqui, ele está lendo a tabela, ele deu o erro, mas não parou. Então ele salvou o aplicativo com 2 erros. Não encontrou o arquivo e não conseguiu fazer o load. Não tem problema. Só que a partir de agora ele tem aqui um TXT. Ele tem um TXT chamado extração underline log. Vamos abrir esse TXT. Você está vendo aqui o nosso log montado. Dados 1, aqui o endereço, aqui a extensão, aqui o tamanho do arquivo, aqui a data que ele foi criado, aqui a data de carregamento, aqui a hora, né? Aqui a data de carregamento e aqui o usuário que está operando o ClickSense. Beleza. Agora vamos fazer o que eu prometi. Vamos tirar esse dados 1 daqui, da origem, e copiar os dados 2 aqui na origem. E vamos ver o que ele faz. Carregar de novo. Agora não pode dar nenhum erro. Então você percebe que ele carregou agora 6.780 linhas e não deu nenhum erro no log, porque já existe o log. Então, vamos olhar lá no log, o TXT está aqui. Ó, outra linha. Vamos aumentar aqui.
para vocês enxergarem. Então tá aqui, ó. Dados 2, o mesmo path, né? Mesmo diretório, mesma extensão, aqui outro tamanho de arquivo, ó, 264 KB. A data aqui que o arquivo foi criado, a data que a gente fez o carregamento e o meu usuário. Ok? Então isso é muito importante, você aprender esse tipo de criação de log simples, de controle de carga, para você criar um seu mais rebuscado. Ok? Se a gente for olhar aqui no nosso aplicativo, aqui nas análises, vamos criar aqui, ó. A gente está vendo aqui é o último que foi carregado, dados 2, e o tamanho dele, e as datas e todas as informações dele. Ok? Então todo mundo cria o mesmo exercício para aprender. Boa sorte e até a próxima aula.